Por exemplo, tem várias pessoas que chegam na hora da... O exemplo típico da meditação na quarta-feira, que eu gosto muito, que é de mais... Chega a pessoa na meditação na quarta-feira e ela não consegue fazer, não consegue ficar presente, porque começa a lembrar do dia, daquelas atividades, de onde foi, do que resolver, do não sei o que, né? Na verdade, aquilo ali é um exercício que ela está fazendo também. Porque é um exercício de ver onde realmente ela está no processo mental, que é isso que vocês estão falando. Tá? Então é uma análise, mas é uma análise sem culpa, sem, como é que se diz, sem questionamento, exatamente. Então aquilo ali tu deixa, porque naquela hora ela é justamente para ver onde é que tu está no teu mental. Tá? Mas se sabe que naquele momento, de alguma maneira, aquela energia ela é potente e ela vai te trazer alguma coisa, seja na liberação justamente daquilo que tu trouxe, ou num acréscimo mesmo de energia que tu nem está percebendo que tu está recebendo. Com a prática, tu vai vendo que aquilo ali vai mudando. A não ser realmente nos dias assim que o teu corre-corre foi tão grande que tu realmente não teve tempo nem de parar para pensar, aí tu vai ter aquela mesma reação. Se não, com a concepção no decorrer dos dias, tu vai vendo que a tua mente vai ficando, e tu vai tendo insights, tu vai tendo, né? Ou simplesmente nada, ou simplesmente parou ali. Então é nisso que eu falo assim, que prática em si, do exercício da aplicação, ela já é um mecanismo para tu resolver a parte mental. E também é uma resolução que ela vai te dando força para tu assumir de fato se tu é para tu fazer a caminhada espiritual ou não. Porque também pode ser para não fazer, né? Como assim? Para vários eu já recomendei, abandona isso aí e vai tomar cerveja. Sério? Óbvio. Não, faz isso. Não, mas... Não, mas porque... Vai jantar mesmo? Porque tem pessoas que não têm que fazer nada. Aí entra a história do sem alma. Não, é outra coisa mesmo. Nada mesmo? É outra coisa. É outra coisa, hein? Outro bloquinho. Segue no termo. Qual termo? Gostaram. Qual termo? Que não precisava fazer nada. Faz uma troca com ele. Então assim, por que algumas pessoas não têm que fazer nada? Existem vários motivos para uma pessoa não precisar fazer nada. Primeiro, ela já veio pronta, quer dizer, já teria tudo que tinha que ter, pode não se dar por conta disso, pode não saber conscientemente, mas ela pode estar lá, sem apenas, sabe, tem o conceito do espelho, tem o conceito do mestre que já veio só para irradiar o amor, a gente já falou disso algumas vezes também, né? Aí ele vem, encarna, não sabe de nada, nunca foi na escola esotérica, nunca fez curso, nunca usou energia, se sente o último dos moicanos. Os mortais. É, se sente o último, né? Fica até tem gente até com depressão, né? Alguns até taxam assim, de que esse cara aí não faz nada na vida. Olha dentro dele que tu vai ver quem é. Eu tenho exemplo bem próximo assim. A pessoa não dá valor, mas eu sei que tem bastante. Tá? Então, assim, julgar a pessoa só pelo nível intelectual, pelo conhecimento espiritual, isso não existe. Tá? Então, alguns até se atrapalham mais fazendo alguma coisa. E é esses que eu digo. Um dos que eu digo, não faz nada. Não tem que fazer nada. Já está pronto. Sim. E existe o caso daqueles que realmente, por mais que faça, também não vai adiantar nada, então não faça nada. Mas daí, se está pronto já e não está fazendo nada, também está inútil na história. Não, Eu penso como é que está pronto, não tem uma consciência. Não, porque assim, Gilberto, existem pessoas que, inclusive, assim, antes de encarnar, lembra que eu já falei várias vezes assim, sim. Mas essas pessoas não são pessoas maldosas, Não. são pessoas boas, puras. E, vamos por assim, embora não estejam fazendo nada, elas estão naquele Irradiando. universo, vamos por assim, mas não causam dano a ninguém, Não Pelo prejudica contrário, ninguém. e nem a elas mesmas. Olha só, sabe que todo mundo tem uma ideia assim, de que, por exemplo, se tu escreve alguma coisa, tu tem que publicar aquilo, né? Ou levar o conhecimento de outros, né? Mas vocês sabiam que as maiores energias depositadas no planeta são daquelas coisas escritas que não foram publicadas? É? É. Sim. É.
O cara só jogou na gaveta. Não só jogando. Não. Pensa comigo no seguinte conceito. Toda energia ela precisa se manifestar no planeta de uma forma ou de outra. Sim. Como que as energias se manifestam no planeta? Encarnando em alguém ou em alguma coisa. Alguém pode acessar uma energia e encarnar ela num papel. Ela irradia. Lembra da história do 12º macaco? Tinha uma macaco aprende um negócio lá, não sei o que. Tá. Funciona assim no plano espiritual também. Mesmo que Porque elas, que sabe, papel por exemplo, assim, eu posso ter recebido esse negócio, por exemplo, falar da Mãe Chan, posso ter escrito um monte de baboseira, mas a energia essencial está lá guardada. E vocês não sabem, vocês estão usando esses baboseiras aqui. Tô brincando comigo mesmo para não falar de outras coisas. Abre o jogo, não é? Entendeu? Porque a essência da coisa, quando tu consegue manifestar, é muito mais importante do que o conhecimento daquela coisa para uma população em geral. Tá, mas assim, digamos que alguém resolve escrever lá o livro e tal, de uma energia e tal. Daí pensa, mas ninguém vai querer ler isso, e daí guarda na gaveta e fica lá. Sim, tá a energia manifestada no planeta. E vai atingir outras pessoas. Óbvio. Mesmo que Alguém vai fazer É assim que funciona. daí, de repente, uma outra pessoa resolve escrever a mesma coisa. E escrevem. Olha só, por exemplo, lembra da saudação do devoto, aquele negócio? Quando a gente começou com aquilo ali, depois a gente ficou sabendo que vários outros lugares no mundo receberam a mesma coisa. Tinha o pessoal do Joshua Stone lá, receberam muita coisa parecida com o que tem lá até no nível 4 do Monte. Só que eles fizeram uma outra história toda em cima daquilo ali, que nós não vamos repetir aqui, para não fugir do assunto. Diz que tem a canção universal, já foi escrita e está na Terra. No dia que alguém cantar essa canção, vai se fundir todos, não vai ter mais, vai ser uma coisa só, não vai ter mais esse separatismo de religião, de coisa assim, tudo, vai se fundir tudo. É só cantar. Alguém escreveu e tá ali, vai ser uma coisa assim, é um hino de amor assim, que vai mexer com todo o amor incondicional, com as coisas assim. Então assim, só concluindo esse assunto, né? Então tem essas pessoas que são realmente encarnação de uma energia, e alguns até, como eu disse, podem ser até depressivos, até bêbados, até, sabe? Elas estão ali irradiando de uma maneira pura, mesmo sem conhecimento, porque, como eu estava falando, o momento mais importante que nós temos na nossa vida é quando nós não estamos encarnados. É o momento entre vidas. É o momento onde tu assimila aquilo que tu fez aqui e onde tu assume novos compromissos. Enquanto tu não atinge um nível determinado assim, de consciência disso, tu até pode ser manipulado por forças evolutivas enquanto tu está lá nessa dimensão entre vidas, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Pessoas que vêm manipuladas já e encarnam aqui, mas esse é outro assunto, não quero falar disso mais. Eu disse que eu não ia mais falar disso. Eu acho que aí vem a coisa mais importante de tudo, né? É o não julgar. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Porque às vezes a gente julga uma pessoa pela forma que ela está, pelo que ela está vestindo. Sim. Então o não julgar é o fundamental de toda a essência. Pois é, aquela velha história que eu te digo assim, ó, se tu te olhar no espelho, ali tu já vai ver muita coisa errada. Né? E se tu de alguma maneira, sabe, para quem eu penso realmente que serviria assim a gente ir recapitulando vidas, sabe para que serviria? Para ver que tu cometeu todas as besteiras que tu acha errado nos outros. Esse seria o sentido real de tu lembrar coisas passadas. E aí entraria isso que ele falou, tá aí, e seria impossível tu julgar. Deixa de julgar. O máximo que tu poderia fazer seria ajudar o semelhante, porque aí tu viu realmente está passando por isso, porque está numa fase super importante, né? Não tem a força exata para sair disso, mas é óbvio que vai sair. Se eu tiver algum jeito de ajudar, eu ajudo. Se eu não tiver, que passe breve, que seja breve, né? É isso que eu posso dizer. Então esse seria um sentido mais universal da lembrança. Assim. Seria mais bonito assim. Tá gostando? Quer comentar algo? Acho que eu gostaria.
Tô ótimo. Antes era assim que a gente fazia. É 3 mil. Tá chique, hein? Gostei. Sítio global. Terceira dimensão. Estão cansados? Acho que não. Pausamos? Mas a gente nem falou nada ainda. Então aqui eu quero salientar que essas coisas assim, a maioria dos assuntos estão nesse arquivo, né, do blog, que é o Talking About Monchan. Conversando sobre o Monchan, né, o Gilberto gosta muito de ler. Quem não leu eu recomendo, assim, porque na verdade são tudo que a gente fala aqui está de uma maneira até mais desenvolvida.